Olá, bem-vindos ao meu canal, sou Sebastian e gostaria de falar o assunto da salvação que Deus tem para conosco. Pois bem, durante os primeiros séculos da nossa era, surgiram vários hereges, ou seja, falsos mestres. E uma dessas pessoas se chamava Marcião, conhecido como Marcião de Sinope. Esse homem, Marcião, basicamente, ele acreditava que o Deus do Antigo Testamento era um Deus diferente do Novo Testamento. Para ele, enquanto o Deus do Novo Testamento era o Deus do amor, o Deus do Antigo Testamento era o Deus dos exércitos, o Deus da guerra. Portanto, não seria o Deus do amor, seria um Deus diferente. E, tendo esse pensamento, essa linha de raciocínio, para ele, portanto, por consequência disso, o Antigo Testamento seria um conjunto de livros registrado por um Deus diferente, por um Deus mau, um Deus ruim. E já que o Deus do Antigo Testamento, para ele, era considerado um Deus mau, um Deus ruim, por consequência disso, o Antigo Testamento seria um conjunto de livros, também um conjunto de livros ruins, maus. E por esse motivo, nós deveríamos rejeitar todos os livros veterotestamentários e apenas lermos os livros do Novo Testamento, porque foram escritos e preservados ou inspirados por um Deus bom, o Deus do amor. Como vocês podem perceber, essa história é bastante estranha e de fato é uma heresia, é um falso ensino. E podemos afirmar que, assim como Deus é conhecido como o Deus do amor no Novo Testamento, na Nova Aliança, nos livros neotestamentários, o Deus das páginas veterotestamentárias do Antigo Testamento é também um Deus bom, é um Deus do amor. E isso porque é o mesmo Deus. Quer ver? Leamos o seguinte texto. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu, antes, que ele se converta dos seus caminhos e viva? Como vocês podem perceber, o Deus do Antigo Testamento, que é o mesmo Deus do Novo Testamento, diga-se de passagem, ele tem o desejo de que o perverso viva, assim como acontece no Novo Testamento, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. A palavra homens que aparece no texto de Timóteo, em grego é a palavra anthropos. Então, baseado nessa palavra anthropos, isso significa que Deus deseja que toda a humanidade seja salva, e isso porque esse termo grego, anthropos, inclui não somente os homens, mas também as mulheres, o ser humano, a humanidade. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas. Da mesma forma como nós temos lido no texto veterotestamentário de Ezequiel, capítulo 18, versículo 23, temos visto que Deus deseja que a pessoa perversa, o pecador, o iníquo, se converta dos seus caminhos para que possa viver. Mas aí que está a questão. Por exemplo, você sabe que para iniciar um relacionamento com alguém, por exemplo, um namoro, é necessário que ambas as partes se gostem, tenham um sentimento um pelo outro, um sentimento recíproco. Porque se apenas uma pessoa gostar e quiser estabelecer um relacionamento de namoro, mas a outra parte se negar a isso, não tem como iniciar um relacionamento. Da mesma forma, quando nós falamos o assunto da salvação, nós estamos também em paralelo falando sobre termos um relacionamento com Deus. Evidentemente, não um relacionamento de namoro como a ilustração, mas um relacionamento íntimo com Ele. Uma convivência espiritual com Ele, com o Eterno. Quando nós pecamos, na realidade nós estamos nos separando e distanciando e afastando de Deus. E quando nós nos aproximamos a Ele através da graça salvífica, nós estamos retornando a Ele, nós estamos convivendo, tendo a oportunidade de conviver de volta e eternamente com Ele. Então,
Deus quer ter uma convivência conosco. Deus quer que a sua criação, a glória da sua criação que somos nós, possamos conviver com Ele eternamente. Mas se a gente não quiser, não tem como iniciar um relacionamento. É por isso que eu coloquei aquela ilustração. E por esse motivo, quando nós temos lido o texto de Ezequiel, o texto é claro. Para que nós possamos viver, ou para que nós possamos ser salvos, nós precisamos nos converter. Isto é, voltar ao caminho, nos arrepender. Lembrando que o arrependimento bíblico consiste no reconhecimento mental, intelectual dos teus pecados. O arrependimento bíblico consiste também no reconhecimento emocional dos teus pecados, ou seja, você tem que sentir esse pesar de que você pecou, um lamento pelos seus pecados. E finalmente, o arrependimento bíblico consiste em fazer o oposto do pecado, isto é, deixar de pecar, claro, e começar a viver a vontade do Senhor. Tudo isso é o arrependimento bíblico. E tudo isso é necessário para termos os nossos passos para a nossa conversão. Porque se a gente não se converter, não temos como retornar a Deus, não temos como conviver com Deus e, portanto, não teríamos como viver. Porque tudo aquilo que está fora de Deus ou distante de Deus é morte. Simples assim. Mas lembre-se, Deus tem esse desejo. Mas assim como a ilustração, se a pessoa tem o desejo de ter um relacionamento com alguém, é impossível estabelecer esse relacionamento se a outra pessoa não quiser. Da mesma forma, Deus tem o desejo de que nós vivamos, de que nós sejamos salvos. Mas se a gente não quiser conviver com Ele, não tem como Deus querer obrigar a pessoa. Porque Deus nos ama tanto que nós não somos robôs. Deus nos ama tanto que nos deu o livre-arbítrio para escolher se vamos ter um relacionamento com Ele ou não. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A frase todo que nele crê, todo aquele que for crer em Jesus, no seu Filho unigênito, essa pessoa terá a chance de ter acesso à graça salvífica. E isso porque, mediante a fé, isto é, no ato de crer em Jesus, mediante a fé, nós teremos acesso à graça salvífica. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. A palavra dom significa, geralmente, presente. No caso aqui, qual seria esse dom? A fé ou é a graça? Pois bem, tendo uma boa leitura compreensiva, esse dom de Deus refere-se à graça. É porque a frase mediante a fé é como se fosse, por assim dizer, uma espécie de informação dentro de um parênteses. É como se fosse uma nota de rodapé ou algo do tipo. A frase mediante a fé simplesmente está nos esclarecendo como é que nós podemos ter acesso à graça salvífica. Leamos o mesmo texto sem essa frase. Porque pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos mediante Deus. Deus nos dá a salvação. A graça é esse favor. No caso aqui, de forma específica, é um favor salvífico. Mas para que nós possamos ter acesso a esse favor salvífico, nós precisamos de fé. É como se a fé fosse uma ponte entre nós e Deus. E no meio há um abismo. E nós precisamos ter fé no Filho unigênito, em Jesus Cristo. Todo que nele crê poderá ter a vida eterna, poderá ter acesso à graça salvífica. E dessa maneira restaurar o relacionamento com Deus e viver para sempre. Se você gostou do vídeo e achou útil, compartilhe, deixe um like, deixe um comentário, alguma sugestão e que Deus continue te abençoando. Tchau, tchau.